Então, nosso tema: o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Você pode repetir comigo? O Deus que traz à existência as coisas que não existem. E eu gosto de uma palavra lá no Velho Testamento, Elohim Bereshit Bara, que a ideia é o Deus que criou do nada todas as coisas. Atos capítulo 17, o versículo 19 em diante, diz o seguinte: o Deus que criou o mundo e tudo que nele há, criou a raça humana, criou o homem e colocou no homem o fôlego de vida. E o texto diz ainda em Atos: o Deus que colocou o limite em todas as coisas. E este Deus não é servido por mãos humanas e nem habita em templos feitos por mãos humanas, porque Deus não se prende a um templo como este. Nada prende Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o Deus dono de tudo, criador de tudo. E quando nós vamos para o Gênesis, esse Deus que criou do nada e trouxe à existência as coisas que não existem, a Bíblia diz que Ele começou a dar palavras de ordens. Diz o texto em Gênesis que a terra era sem forma e que mais? E vazia. Aí Deus começou a dar ordem: haja luz e houve luz, haja separação das águas, e começou as coisas acontecerem. E Deus então disse que a terra produza a erva verde, produza as plantas, e tudo foi existindo, as árvores com os frutos. E Deus diz: olha, que os céus povoem com as aves, e foi povoando. Deus criou o mundo mineral, o mundo vegetal, Deus criou o mundo, o cosmos, com a sua palavra de ordem, porque Ele é Deus, Ele tem poder. E criou do nada, ex nihilo. Não existia matéria, não existia substância, não existia nada, e Ele foi dando a sua palavra, e todas as coisas passaram a existir. E depois, no sexto dia, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora preste atenção, você que gosta de pensar, e você que está me assistindo, porque o primeiro ponto dessa palestra nossa aqui, dessa mensagem, parece polêmico, e até parece um pouquinho o poder do pensamento positivo, no qual não é. Apesar que o poder do pensamento positivo é de Deus também. O problema é quando o homem começa a endeusar a si. Mas Deus traz à existência, presta atenção, as coisas que não existem, usando eu e você como agentes, como instrumentos para coisas que não existem no campo afetivo, emocional, nos empreendimentos que formos fazer, e isso para o bem da minha vida pessoal, para que eu viva uma vida alegre, abundante, vitoriosa, para a minha família, para esta comunidade aqui da Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras, e para o meio em que estamos inseridos. Deus tem propósitos, Deus tem projetos para serem executados, que ainda não se manifestou, ninguém conhece, ninguém viu, e Deus quer usar a mim e a você como instrumentos, como agentes dele, para que coisas que não existem passem a existir, usando, presta atenção, a sua fé, a sua capacidade como ser criado à imagem e semelhança dele, com capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, de sonhar, de criar, e não criar na palavra hebraica bará, mas no criar como seres inteligentes. Deus quer nos usar para que estas coisas se manifestem, e eu volto a repetir, na perspectiva emocional, material, para o meu bem, para o seu bem, para a nossa família e para a igreja. E Deus quer que nós usemos esta capacidade que Ele nos deu. E muitos de nós, inclusive nós cristãos,
não temos consciência disso, e ao invés de usarmos o potencial que Deus nos deu para trazer à existência coisas que não existem, para o bem comum, para a nossa família, para nós mesmos, nós temos trazido morte, derrota, fracasso, pessimismo. E quantos de nós que estão aqui e que precisam de mudar de mentalidade? Fala comigo assim: eu não gosto disso, mas só hoje eu preciso mudar de mentalidade. Escuta, a Bíblia diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem imagina na sua alma, nem totalmente, presta atenção, porque senão nós tributamos o homem uma divindade e deixamos Deus de lado. Nem totalmente, mas nós somos aquilo que imaginamos. Nós somos consequência, nem totalmente, nós somos consequência daquilo que pensamos, das nossas escolhas, das nossas decisões. Então a minha proposta nessa noite, esse Deus que traz à existência as coisas que não existem, é trazer a sua consciência nessa noite, irmão, para que você utilize o potencial que Deus te deu, principalmente o poder da imaginação, de tomar decisões, de ter pensamentos, para que eu e você exercitemos e que vivamos uma vida diferente, uma vida cristã abençoada, vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero explicar o seguinte: muitos já levantam com pessimismo. Será que vai dar certo? Mas se acontecer isso, não é assim? Não é isso? Tem coisas que Deus quer fazer acontecer, coisas que não existem e que Deus quer nos revelar e quer manifestar a existência delas, e nós precisamos de trazer a nossa memória em vitória, ou trazer a nossa lembrança algumas coisas que pode nos trazer esperança, possam nos fazer melhor. Tem pessoas que já levantam no pessimismo. Você está aqui e você tem um desejo, tem um sonho de ser alguém, sei lá, um médico, um promotor, um delegado. Isso só vai tornar realidade, e é verdade que nós temos uma liberdade de pedir tudo para a glória de Deus, mas o que eu sou hoje, isso que eu estou ensinando para vocês aqui, antes do passado eu fiz um seminário, estudei, li muitos livros, fiz pesquisas para pregar isso aqui hoje, para não falar asneira e besteira. Então está acontecendo aqui, materializando aqui, algo que antes eu decidi, imaginei o tema, esta mensagem, para trazer para vocês nessa noite. Então é preciso você que é estudante, que tem determinado teu coração, ou melhor, é preciso você determinar isso. Existem coisas na vida que nós não podemos determinar. Por exemplo, eu não posso determinar uma pessoa da minha família que está com câncer e que os médicos já disseram, não tem mais jeito. Eu não posso chegar, eu determino a cura, a não ser que Deus me dê graça e que me dê uma revelação, eu creio, de eu orar e Deus manifestar a glória dele, curando, fazendo um milagre naquela pessoa. Mas nós podemos determinar aquilo que nós queremos e que está dentro da possibilidade humana. Você quer ser um delegado? Não vai ser delegado não, se não estudar, se não deixar de fazer algumas coisas. Você quer ser um advogado? Você quer ser uma pessoa que quer trabalhar nessa área, e para fazer direito, tem de estudar, tem de esmerar. Tem uns advogados por aí, que você lê o processo que ele fez, eu já vi isso quando alguém nos defendeu, por várias vezes que eu fui, cheguei lá, meu Deus do céu, é cada erro de português. Fizeram o negócio, nem fizeram, pagaram para fazer. Então, Deus quer trazer à existência coisas que não existem e que quer nos usar
como seres criados por Ele com capacidade de tomar decisões. Então é preciso hoje você colocar na tua cabeça: eu irei fazer aquele concurso, e eu, para a glória de Deus, irei passar, e eu irei ser usado por Deus para fazer diferença. Enquanto isso não acontece, eu vou me esforçar e vou ser otimista e trazer à minha memória que o meu Deus coloca sobre mim, colocou sobre mim o Espírito dele, que me ajuda, que me renova, e que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas que eu irei enfrentar dentro de casa, as crises, eu irei vencer. E aquilo que não existe e que vai existir, que Deus vai mostrar, Deus está contando com a minha decisão, com a minha escolha, com os meus pensamentos de vitória. Aí eu quero lembrar vocês aqui, quando Deus havia dito para Moisés que ia dar para eles a terra que manava leite e mel. Aí o que aconteceu? Os espias foram, 12 espias, entre os 12, Josué e Calebe. Quando eles voltaram, trouxeram um relatório que pessimista, desesperou o povo. Eles trouxeram um relatório tão pessimista que a Bíblia diz que todos ficaram amedrontados. Olha, Moisés, a terra é boa mesmo, olha o fruto aí, olha o fruto, Moisés. Mas lá, Moisés, tem os filhos de Enaque, os gigantes, e que devoram os seus moradores. Olha para vocês verem, aqueles homens, primeiro, eles tinham a palavra de Deus, que Deus ia dar para eles a terra que manava leite e mel. Muitos ficaram apenas na esperança, porque a esperança é uma possibilidade. Mas Josué e Calebe tinham o quê? Fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Josué e Calebe esperavam tomar posse da terra. Então quando eles disseram: olha, Moisés, lá tem os filhos de Enaque, tem gigantes. Aos olhos deles nós éramos gafanhotos, aos nossos olhos eles eram o quê? Gigantes. Então, além deles terem uma palavra de Deus que ia dar-lhes a terra que manava leite e mel, eles também tinham os atributos que Deus comunicou a eles e comunicou a nós: a capacidade de tomar decisões, de usar uma energia despreendida para poder falar assim: nós vamos lá. Eles viram os gigantes, mas sobre eles existia uma palavra de Deus. E Calebe, o destruidor de gigantes, disse assim: eia, tomamos posse da terra, Deus nos deu por herança. E eles foram para tomar posse da terra. Então eu quero desafiar nessa noite a igreja, você, meu irmão, para ativar esta fé que Deus colocou em você. Não é uma fé humana, não é uma fé da esperança humana, mas é uma fé, revelação de Deus a nós. Ativar. A Bíblia diz que em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Nós não andamos por vista. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Além de nós termos a capacidade humana, dos atributos que Deus colocou em nós, para sonhar, para tomar decisões, para fazer acontecer coisas que não existem. Além disso, nós temos uma fé que Deus colocou em nós, e nós iremos nesta fé. É a certeza que Deus vai te colocar onde você tem sonhado. Eu quero aqui dizer o seguinte: existem alguns sonhos, alguns desejos no coração da gente, que desde a infância a gente tem, que eu creio que já é uma instigação do Espírito de Deus, porque Ele quer nos colocar onde a gente sonha. Por exemplo, José sonhava de governar. Deus dava sonhos e muitas vezes ele não interpretava.
Mas Deus estava movendo José, e Deus começou a usar José com a capacidade que Deus havia dado a ele, e José foi na fé dos seus pais. Talvez desde 12 anos você sonha ser isso aí que você quer ser. 13 anos você já sonhava de ser aí, sei lá. Você pensa aí o que é. Desde 12 anos, pastor, eu sonhava ser médico. Eu creio que dentro da realidade humana, o Deus que fez tudo o que há, o Deus que move todas as coisas, o Deus que tem o controle de tudo, Ele vai movendo a gente, e vai capacitando a gente para realizar as coisas. E eu quero dizer então, o Deus que traz à existência as coisas que não existem, quer usar você. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o que você tem pensado? O que você tem imaginado quanto à tua vida pessoal, o teu casamento, a sua igreja, a sua empresa, os empreendimentos que Deus confiou a você? Porque nós estamos aqui, irmãos, como seres humanos, gente, independentemente até lá fora da fé que as pessoas não têm, mas nós temos esta capacidade dada por Deus, e Deus vai te usar para fazer as coisas acontecerem usando você. Então eu volto à pergunta: o que você tem imaginado e pensado? Porque eu disse que nem totalmente nós somos a consequência do que pensamos. Eu quero dizer para você, esposa, ajude o seu marido a ser isso que ele deseja ser. Contribua com ele, invista, sonha com ele, ore a Deus para que você seja um instrumento para que aquilo que não existe, a profissão que seu marido sonha, que não existe ainda, possa a existir, e você será um instrumento usado por Deus na vida dele, na vida dela, na vida dos seus filhos. Eu creio nisso, gente. Amanhã eu irei apresentar para o conselho. Depois da reunião nossa aqui, teremos a reunião do conselho. E há muito tempo nós temos pensado em fazer um novo templo aqui ao lado. Já compramos um lote. O lá eu comprei, é meu. Troquei numa casa para vender para a igreja, para facilitar depois. Peguei as ideias, falei com o Vitor, está formando arquitetura, e falei com ele: faça esse projeto. Ele fez tudo bonitinho, o projeto. Entendeu? Vai ser materializado o templo aqui. Mas por enquanto estava apenas no pensamento. Ele vai vir à existência, e Deus me usou, está usando o conselho, está usando vocês fiéis aos dízimos e ofertas, até que isso aconteça. A vida é assim. Deus está contando comigo e contigo para que Ele realize na tua vida, na tua família, na tua empresa, na tua igreja, na sua comunidade, coisas que não existem e só virão a existir se você começar a colocar em prática. Nós temos o poder, irmãos, e eu vou usar essa palavra poder, que não é exousia, que tem lá em Atos, que é atribuída somente a Deus, que tem toda a autoridade, que governa tudo. Eu quero usar apenas aqui, entre aspas, essa palavra poder com uma letrinha bem pequenininha, mas eu e você temos o poder de fazer acontecer na família, no trabalho, aí fora, e Deus já nos capacitou para isso. Deus quer nos usar para poder trazer à existência a uma família que não tem paz, que é a guerra trazer paz. Um lugar onde há ódio, levar perdão. Onde há guerras, trazer paz. Onde há tristeza, levar alegria. Nós podemos fazer isso. Onde há desespero, levar esperança. Por isso que quando Jesus vai embora, Ele fala que nós temos uma missão de pregar o evangelho a todas as criaturas, levar libertação, levar socorro,
quebrar os grilhões de pessoas que estão presas pelas algemas, pelos grilhões de Satanás, do inferno, das trevas. Deus nos deu este poder. Escuta, bem pequenininho, viu? Porque lá fala: e eu recebereis o quê? Poder. É bem pequenininho. Alguns questionam o texto lá. E nós já temos o Espírito Santo. Deus traz à existência as coisas que não existem. O ano de 2014 está acabando. Eu não sei o que você fez, o que você construiu. Eu não sei se você conseguiu, permita usar essa palavra aqui, materializar algo que não existia e veio a existir. 2015 nós temos de definir isso, determinar isso. O ano que vem eu vou ter minha casa, o ano que vem eu vou conseguir, eu vou me esforçar. O ano que vem, com a ajuda de Deus e para a glória dele, eu irei passar no concurso. Qual ele? Ou quais deles? Fala comigo assim: Deus traz à existência as coisas que não existem. Segundo lugar, eu falei pelo lugar que Deus nos usa como agente. Segundo lugar, Deus traz à existência aquilo que é impossível. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus. Abraão tinha 75 anos de idade e Sara 65 anos de idade. Sara era estéril. E Deus falou com Abraão, mandou que Abraão contasse as estrelas dos céus. Deus falou com Abraão que a descendência dele seria como as estrelas dos céus, como a areia do mar. E Deus falou com Abraão que a descendência de Abraão tomaria posse de terras que eram dos inimigos. A Bíblia diz que Abraão creu. Então é preciso você crer. É preciso crermos. Ele creu, e eu já mostrei para os irmãos esses dias aqui, que quando Deus pede Isaque, Abraão era um homem que cria, tinha fé, que quando ele foi oferecer, subir para oferecer Isaque no monte lá, ele falou assim: olha, ficai aqui, que nós iremos adorar o Senhor, e voltaremos. Abraão cria que Deus ressuscitava mortos, vivificava mortos, e se Deus permitisse que ele decolasse Isaque, o seu único filho, Deus o ressuscitaria e o traria de volta, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Ele traz à existência as coisas que não existem, porque Ele é o Deus dos impossíveis. O que é impossível na tua vida, minha irmã? Meu irmão, pastor, é impossível, eu não passo naquele concurso não. Tem horas que vai depender da possibilidade humana, que acho que é o quarto ou terceiro ponto nosso. Que esse Deus traz à existência utilizando a possibilidade humana. Aí entra a sua capacidade intelectual, entra você ser uma pessoa que tem, uma pessoa que sabe o que usa, diferente de todos, e consegue ser uma pessoa que define bem como o melhor aluno da sala. Mas tem horas que Deus vai fazer o impossível. Um pastor presbiteriano estava dando um testemunho, porque ele conseguiu passar num concurso na época do Banco do Brasil, se tornou gerente, hoje é aposentado, e ele deu o testemunho dizendo: o que aconteceu comigo, que vim lá de Almenara, pastor Rodinão Botelho, vim de Almenara, minha mãe e meu pai éramos pobres, mas nós tínhamos uma fé no Deus da Bíblia, e Deus milagrosamente me colocou no Banco do Brasil. Foi impossível. É o Deus dos impossíveis. Concorda ou não? É o Deus que faz o impossível, fazendo milagres, curas. A Bíblia diz que Sara era estéril. A Bíblia mostra que Raquel era estéril. A Bíblia mostra que Ana era estéril. Nós temos a história de Silé aqui, que não podia gerar filhos.
Mas Deus trouxe à existência 3 filhos, e se não parasse? Entendeu? Eu quero pregar nessa noite, irmão. Estamos chegando no final do ano. Você que está aqui e que me ouve, o nosso Deus é um Deus grande, não se limita à realidade humana. Deus não tem limites, nós temos limite. Deus não, Ele é poderoso. O Deus que abriu o mar vermelho, eu creio que Ele abriu o mar vermelho, você crê? Quando Moisés chegou de frente àquele mar, Faraó atrás, as impossibilidades, e tem uma palavrinha lá, que fala assim, a palavra no hebraico é, beco sem saída. Moisés se viu no beco sem saída, e clamou a Deus, e Deus perguntou, o que você tem? Eu tenho aqui um cajado. E pela fé, ele tocou nas águas. Isso é impossível. Se você falar isso na faculdade, o professor seu que é cético, que é um ateu, ele morre de rir de você. Por isso que fé, irmãos, não faz parte de uma humanidade caída. Ela está em nós porque foi Deus que colocou em nós. A fé, a Bíblia diz em Romanos 5:7, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então creia que um milagre vai acontecer, creia que Deus vai fazer o impossível. Olha que loucura, a Bíblia diz que Moisés no deserto, e Deus, quando o povo estava com fome, Moisés, estamos com fome, Moisés, estamos com saudade das cebolas do Egito, dos alhos do Egito, das orelhas de porco do Egito, Moisés, as feijoadas do Egito. Deus mandou as cordonizes. Teve um momento que o povo ficou com sede, e aí houve um defeito, foi o pecado de Moisés, que desobedeceu a Deus, porque Deus mandou que Moisés falasse com a rocha. O que Moisés fez? Ele tocou, não era para tocar, era para falar. Já pensou, irmã Isabel? Um homem barbado, Moisés, aquele homem conduzindo aquelas milhares de pessoas no deserto, uma rocha. Rocha, sai água, não é loucura? Ô rocha, sai água. E diz que Moisés tocou na rocha. E tem alguns que entendem que por causa disso, aí tem uma discussão, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Aí é uma discussão aí que quem quiser discutir, discute depois, né? Mas era para ele falar com a rocha. Isso é uma loucura, irmãos. Mas é isso, o Deus que traz à existência as coisas que não existem, e Ele utiliza o impossível, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Como que pode, meu Deus? Deus falou com Josué para que durante 6 dias arrodeassem os muros, as muralhas de Jericó. Era 9 metros de altura e 6 metros. Já pensou? Dá para passar praticamente 3 carros em cima das muralhas. Se é 1,75 m um carro, né? E aí, 6 dias, você pensa os povos, as pessoas olhando, esse povo é tudo doido. Olha esse povo aí desse Deus lá dos céus, que eles falam Jeová, esse povo não gira bem da bola não. Por isso que você tem de entender, quando um colega seu critica algumas coisas da igreja, repreenda e fica na tua, meu irmão. Deus não trabalha com essas realidades humanas não, tudo certinho não. Deus não trabalha com método cartesiano não, tudo quadradinho, tudo certinho não. Deus é Deus. E a Bíblia diz que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus desprezíveis, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são, para executar os propósitos dEle, os projetos dEle, e para trazer à existência as coisas que não existem, porque Ele é Deus, e Ele mandou o povo dEle a rodear aquela cidade 6 vezes, a 7ª vez, gritai, e o povo gritou. Você acredita que uma muralha de 9 metros de altura por 6 de largura ruíram? Aí, irmão,
Isso é fé, eu tenho certeza. Você tem convicção disso? Eu tenho certeza. Agora a gente tem certeza que as muralhas caíram, ruíram. A gente tem certeza, porque a Bíblia é a palavra de Deus, que da água saiu água, ou da rocha saiu água. A gente tem certeza. Diz que a gente tem fé, mas quando estamos em apuros, a gente não exercita essa fé. Deus traz à existência as coisas que não existem, e Ele quer trazer. E eu quero dizer, talvez você está aqui e você vê que é impossível. Impossível, pastor, é impossível. Ele vai abrir porta, irmão, onde é impossível. Quando eu li aquele texto, que é um texto que não era tanto o povo de Deus, mas era um texto que a gente traz para a gente, e era uma promessa para o rei, em Isaías capítulo 45, quando ele diz ao rei Ciro, que ia diante dele, quebrava as portas de bronze, despedaçaria os cadeados, e abriam caminhos, ele abria as portas. Tem hora que a gente não pode pegar o texto dentro do contexto lá, é para aquele momento, mas quem tem fé, entende que Deus pode usar aquilo para uma realidade muito pessoal sua. Então você fala assim, é impossível, mas tudo é possível que crê. Creia, busque. Amanhã nós iremos iniciar nossa campanha, o Deus de promessas, para exercitar nossa fé, e peça a Deus, clame a Deus, creia. Eu não sei o que Deus vai fazer, quem que Deus vai usar, mas Deus traz à existência as coisas que não existem do nada, e de repente alguém que nem te conhece, porque alguém que não te conhece se torna nada. Não que a pessoa é nada, presta atenção. Uma pessoa uma vez me abençoou e não tinha amizade comigo. Entre eu e ele era o nada, e Deus usou para me abençoar, porque Ele traz a existência do ex nihilo, do nada. Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu não posso ficar nessa igreja aqui, com vocês. Mina aqui canta, ai meu Deus do céu, vamos embora. Ai, comer uma pizza, vidinha. Permita que alguns têm vivido até miserável. Não estou isentando aqui que o crente passa lutas, passa problemas, mas eu quero dizer que o Deus que traz à existência as coisas que não existem, colocou em nós uma fé que mesmo em meio à enfermidade, às lágrimas, mesmo o médico ter dito assim, olha, não tem jeito, seu filho vai morrer, a sua mãe vai morrer, lá está minha mãe, lá está meu filho, dando glórias a Deus, porque o Deus que traz à existência as coisas que não existem, Ele pode até levar minha mãe, meu filho, minha esposa, mas um dia nós encontraremos na glória para adorar e louvar o Senhor. É o Deus que nós servimos, e eu creio nesse Deus que age assim. Aí em terceiro aspecto, eu vou passar rapidinho por ele. O Deus que traz à existência as coisas que não existem, em primeiro lugar, Ele quer nos usar como agentes. Segundo lugar, o Deus que age no impossível. Em terceiro lugar, é o Deus que age também, trazendo as coisas à existência, usando a possibilidade humana. Só quero colocar só um fato aqui. Aqui em Montes Claros, tem um pastor, a Igreja Batista Renascer, pastor Simval. Ele teve um câncer no intestino, um câncer raro, e que, segundo a equipe médica na época, é um câncer que, tipo assim, em 10 mil casos, um consegue ser extirpado pela cirurgia, pela quimioterapia. E ele estava nesse contexto. Então, a igreja orando, clamando, intercedendo, e Deus, vou ser sincero aqui, quando os irmãos oravam pedindo a cura, o milagre não veio. Mas Deus trouxe à existência aquele corpo que estava dominado pelas células cancerígenas, aquele corpo que estava praticamente decompondo o intestino daquele homem de Deus.
Deus trouxe à existência a vida daquele corpo, usando a equipe médica que fez a cirurgia. Ele esteve aqui dando testemunho nessa igreja. O médico, eles pediram várias quimioterapias. Ele ficou magro, esquálido, de ter submetido às quimioterapias. Lá está, na Igreja Batista Renascer, o pastor Simval, curado, porque Deus usou as possibilidades humanas, os médicos, o anestesista, para poder ministrar a cura e trazer a existência ali naquele corpo, vida, extirpando as células cancerígenas, e as células do corpo dele voltaram normal. Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Por isso você que é um profissional, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um professor, Deus quer usar o seu dom, a sua profissão, esse talento para fazer as coisas acontecerem. Lá na sala de aula tem um menininho lá desprezado, que já sofreu bullying na família, sofreu até abuso, e você, professor, pode ser um instrumento de Deus para trazer à existência a cura na vida daquela criança, sentando com ele, dizendo para ele que ele é especial, ensinando para ele como perdoar, sei lá, quem o maltratou. É esta a realidade, irmãos. Deus conta comigo e contigo. O Deus que nos chamou, o Deus que nos escolheu, conta com a gente. E eu quero desafiar a igreja, porque se amanhã o conselho der carta branca, não sei nós arrumar dinheiro, nós temos 20 mil contos para começar a construção, 20 milhões, 20 mil reais. Dá para comprar aí um carro usado, né, Fernando? Um palhozinho, 2000 quanto? 2010, aí ó, vamos começar. E nós vamos ver o tempo, porque Deus vai nos usar para a glória do nome dele. Vou terminar o último ponto nosso aqui. Vou repetir o tema. Deus traz à existência as coisas que não... Repete mais uma vez aí. Deus traz à existência as coisas que não existem. E eu quero usar aqui: Deus traz à existência as coisas que não existem, aquilo que já acabou nas nossas vidas, a paixão, o romance, o primeiro amor, aquilo que já findou. Eu quero usar Abacuque, quando Abacuque viu a situação da seca, por causa da desobediência do povo, Deus tratando o seu povo, a seca, não existia mais, a videira não dava mais o fruto, a vide, a figueira não dava mais o figo, os figos, não existia mais o gado no curral, a produto da oliveira, não existia azeitona. Abacuque, diante daquela situação de escassez, onde o povo estava vivendo uma situação de tristeza, de angústia, de derrota, e por causa da desobediência, Abacuque dá um brado dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado, porém eu exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que eu quero dizer aqui, irmãos? Meu querido, talvez o teu casamento não está bem, talvez você está vivendo um contexto de tristeza. Deus quer trazer à existência aquilo que antes existia, acabou, e Ele quer devolver. Não há mais, acabou, pastor. Eu não tenho mais alegria, eu perdi a paixão pela minha esposa, eu perdi o entusiasmo. O Deus que restaura sonhos, que traz à existência aquilo que não mais existe, Ele quer que você cante esse canto de Abacuque. Apesar de tudo isso, da sequidão, do deserto, onde não há mais nada, mas eu continuo crendo no Deus que restaura. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer restaurar no teu coração o primeiro amor,
o primeiro amor por Ele, por Jesus, o primeiro amor pela sua esposa, o primeiro amor pelo seu marido. Deus quer restaurar em nós alguns sonhos que nós tínhamos, e que na verdade está até dentro do projeto dEle, para que voltemos a sonhar, a querer conquistar. Nós não podemos, irmãos, viver neste mundo sem sonhar. Nós seremos exterminados dentro de nós mesmos, nós iremos implodir. Eu quero falar uma coisa: nesses últimos dias depois da eleição, e tem havido manifestos em São Paulo para impeachment. Você entra em alguns blogs na internet de alguns economistas dizendo que o país vai entrar em recessão, que você não deve, e começa a ter um pessimismo. E essa semana Deus falou muito ao meu coração: eu não faço parte deste povo aí fora que não crê em Deus, irmãos. Nós somos um povo diferente. Eu não estou dizendo para a gente ser louco não, ficar comprando aí descabeçadamente não. Se um economista falou algo, eu vou até dar uma paradinha, mas você tem que entender que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O Deus criador do universo, olha para você ver, foi um Deus que mostrou no Brasil, que parece que é um dos quartos ou quinto do mundo, que descobriu o pré-sal. Olha para vocês verem, eles descobriram e já estão explorando. A máquina, eu vou usar a máquina aqui, né? Aparelho, entra 7.000 metros de profundidade no mar adentro, lá para dentro. Chega lá 7.000 metros, tem uma camada de 2 metros, quase 3 metros de sal, Sérgio. Por isso chama pré-sal. E debaixo do sal, lá está a riqueza do país, que esse povo não está sabendo gerenciar. É o Deus dono de tudo, dono da prata, dono do ouro. Eu não estou falando para você empolgar e ficar comprando aí as coisas descabeçadamente, com 30 anos, 40 anos. Mas eu digo uma coisa: você não tem casa. Se você tiver de comprar uma casa com 30 anos, pode fundar, não tem problema, porque casa é bênção, meu irmão. Pode comprar, meu irmão. Entra aí nossa casa, nossa dívida, depois já vai pagando. Tá ligado? Quando alguém me procurar: pastor, o que é que o senhor acha de comprar aquela casa ali? 130 mil reais, 30 anos, pastor. Funda, meu irmão, funda. Irmão, é a bênção. Aí vai tirando as parcelas lá, e você vai receber 10º, vai quitando lá. Nós vivemos um contexto, nosso país, apesar de tudo que está aí, momentos abençoados. Só para a gente concluir aqui, eu não fico aí, eu estava preocupado, fitando os meus olhos aí, olha, os economistas falando. Você vê na televisão, é um economista pessimista, é outro falando mal, é outro criticando. O país vai entrar em recessão, esse país vai entrar em recessão, e vai falando. Daqui a pouco você fala assim: meu Deus do céu. Irmão, nós precisamos fixar os olhos no Deus que criou todas as coisas, que trouxe à existência coisas que não existem. E eu vou dizer mais: Deus não está estagnado, Ele continua trazendo à existência coisas que não existem. Nós apresentamos hoje aqui o Davi com 9 meses e 26 dias. E prepara, porque tem gente aqui que vai casar, ainda que você vai programar e dizer assim: não, quando tiver depois de 4 anos de casada, eu vou ter meu menino. Um dia lá, a tabela falha. Eu e Giselda fomos assim, entendeu, Gerson? Eu mais Giselda falamos assim: nós vamos primeiramente, eu vou para o seminário, depois de 5 anos no seminário, aí nós vamos pensar em ter filho. Casamos aqui em Montes Claros. No outro mês, Giselda não veio. Não veio o quê? Não veio. O sinal continua verdinho. 1 mês e pouco depois, Giselda estava confirmado que estava grávida. E tudo era na tabela. O que é isso, pastor? Pergunta sua mãe e pergunta seu pai. Deus traz a existência e continuará trazendo,
E Deus quer usar esta igreja, quer usar você, quer nos usar para fazer acontecer. E eu estou orando a Deus. Se eu for ficar aqui mais 25, 30 anos, glória a Deus, aleluia, e vai voltar com 80 e tantos anos, um pouquinho menorzinho, e eu vou falar com vocês assim, meu irmão, nós temos de começar a sonhar o que nós iremos fazer. Deus quer trazer a existência e contar conosco. Vamos ficar em pé, vamos terminar. Deus vai usar você, bênção.